O pessoal aqui é de escola estadual, tá? Todo mundo escola estadual. E apesar de tudo isso, tá? Apesar de tudo isso, nós conseguimos chegar em um índice de aprovação bem alto, tá? Nós já chegamos aí a 80, 85% de aprovação em vestibulares. Claro, utilizando cotas, mas utilizando meios legais que muitas vezes escolas estaduais não atingem 10% do que nós atingimos, né? Então, aprovação em Enem, bolsa de 100%, SISU, nós temos bastante alunos em UFSCar, UNESP, temos aluno em USP também, Unicamp nós temos bastante também. O André, a sua irmã está onde agora? A Ana Júlia Silva aqui, o irmão dela está aqui na Unicamp também, né, o Eduardo foi ex-aluno nosso. Quem mais está por aqui? Acho que só, assim, tem mais alguém que tem irmão ou irmã que passou pela escola, que está em uma universidade pública? Aí não. Ah, o Leonardo Leopoldino, né? Ah, ela está fazendo o cursinho na Unicamp, né? Mas ela passou em vários cursos, né, André? Ah, isso, tem a Beatriz Zumbini também, que passou, não está na Unicamp também, que é a namorada do Eduardo. Ah, passou em farmácia na Unicamp. Né? Essa Rafaela, que é a irmã dele, conseguiu fazer 120 pontos de 120 pontos possíveis. Vários bimestres. Nossa. Ela você é só professor aí ou você é coordenador também, Emerson? Eu sou descoordenador. Né? Eu sou professor, tá? Eu estou com as aulas de matemática, tecnologia, né? Mayumi, cala a boca. E aí, cada professor, ele fica encarregado, né? Ele fica responsável por 20, 22 alunos, dependendo nós temos 11 salas, cerca de 400 alunos, né? Isso é dividido em 20 professores. Tá? Então, nós fazemos acompanhamento acadêmico e pessoal desses alunos ao longo do ano. Né? Então, tem plano de trabalho, plano de estudo, orientação de universidades, faculdades e tudo mais. Tá? E essas aqui são as minhas crianças. Né? São os malucos que me escolheram. Tá? Então, a escolha parte deles, a escolha de que professor eles querem. Tá? E aí eles vão com um formulário eletrônico. Né? Normalmente, eles acordam cedo para fazer essa escolha. E aí eles vão para o formulário eletrônico e fazem a escolha dos professores. Quando vai acabando as vagas, vai preenchendo as vagas, eles vão mudando para outros professores. Vocês conhecem alguém que não conseguiu, queria me escolher como tutor e não conseguiu, por exemplo? Que hora que vocês acordaram assim? A Sabrina Felício. Ah, é? Eu conheço a Brasa. Ah, Melissa. Hã? Giovana, a minha namorada também. Também, né? E assim, parece que alguém sabe que horário que terminou as minhas vagas, não? 8h01. 8h01, tá. Abriu 8 horas. Que povo louco. Não sabem o que fazem. E assim, e tem outros professores, né? Tem o Wellington também, que é muito competente. É verdade que todos são competentes, né? Só que cada um tem uma vertente, tem uma particularidade, assim, o Wellington, eu, a Juliana, nós temos um perfil mais acadêmico, né? Mais orientação assim, menos pessoal, mais acadêmico. Então, os alunos acabam procurando esses professores para esse tipo de perfil. E é assim, escola de período integral, tá? Então, eles chegam lá em casa, na escola, 7 horas. Mais tempo na escola do que em casa, já troca as coisas. Pior que é. Agora eu trouxe a escola para casa. Aí piorou tudo. Juntou. Então, assim, o perfil deles é uma escola pública, né? Mas, assim, em sua grande maioria, eles são focados, são interessados nos estudos aí.
só ensino médio nossa escola, então eles trazem muita defasagem, eles carregam muita defasagem no ensino fundamental, né? Mas a gente está lá para trabalhar, eles são bem focados dentro do possível aí, eles mostram bastante dedicação e são diferenciados, eles aproveitam bastante as oportunidades aí e tudo mais. Agora, vou fazer uma pergunta para você, senhor João Francisco Medina Araújo. Você se apresenta ou você vai deixar que eu apresente você? Se você quiser, eu me apresento. Eu acho que é mais seguro, né? Eu acho. Deixa eu falar o seguinte. Talvez alguns alunos aqui já te conhecem, tá? Sim, Porque sim, porque sabe aquela mania que nós tínhamos de contar historinhas dos professores e tal? Então você, Danilo, Turina, sempre entra. Entendi. Né? Então, o João Francisco, eu já devo ter mencionado em alguma sala de aula, é um meu amigo que mora em Campo Grande, tá? Que eu chamo ele de Cisco. Uma vez eu comentei já, tem um amigo que chama Cisco, professor de matemática e tal, tá dando cursinho. Daquela história que apareceu mancando uma vez, que quebrou o joelho no futebol e tal, entendeu? É aquele professor. Hoje ele é empresário. Posso falar que é empresário, né? Sei lá, acho que pode. Você tem uma empresa, né? Hoje ele é empresário em Campo Grande. Muito competente, talvez um dos professores mais competentes que conheci até hoje, tá? E tá aí para conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas de vocês e falar um pouquinho sobre a perspectiva, sobre a visão deles do Enem, né? Que ele está trabalhando um pouquinho aí com isso já faz um tempo, né? Desde sempre, né? Acho que o Enem tá aí desde sempre, né? Desde sempre. Mas tá aí pra gente conversar. Se você quiser se complementar aí, tá, assista. Não precisa de colocar para gravar. Não, já coloquei no outro computador. Ah, safadinho. Porque para não travar esse, eu mando para outro e aí eu capto de lá. Ah, entendi. Então, pessoal, meu nome é João Francisco, eu sou o professor Cisco. Dificilmente, em relação a trabalho, alguém me conhece por João Francisco, é professor Cisco. Até a empresa se chama Professor Cisco. Eu trabalho com vestibulares desde que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula com 18 anos, na cidade de Ilha Solteira, que é onde eu cursava a graduação. Fiz matemática na Unesp e também mestrado na Unesp, assim como o professor Emerson também fez mestrado na Unesp. E eu vivo um mundo de vestibular. O que me levou a isso, porque é uma coisa que as pessoas se perguntam e muitas vezes a gente deixa passar, né? Porque muitas pessoas acham que a gente vai fazendo aquilo que a vida vai mandando para a gente, não é bem assim. Nós precisamos escolher aquilo que a gente vai fazer para que possamos fazer de coração, com gosto, com vontade. E toda profissão, você vai fazer a mesma coisa várias vezes, dificilmente vai ter uma profissão que foge disso. Então, você precisa fazer, de fato, algo que você gosta, para você não ter que trabalhar muito, né? Então, eu decidi ser professor com 18 anos, e desde que eu entrei no meio de colégio, assim, desde que eu entrei no colégio, eu trabalho com vestibulares. Eu gosto de vestibular, eu gosto de ajudar os alunos a realizar o sonho deles. E quando eles realizam o sonho deles, eu estou me realizando, tá? É isso que me motiva todo ano a continuar fazendo as mesmas coisas. E vou continuar, não sei até quando, eu acho que até morrer. Vamos dar uma direcionada, vou dar uma direcionada aqui, o professor Emerson pediu para eu falar sobre o Enem. Vou dividir em 3 partes. A primeira é sobre data, qual a minha perspectiva, que mexo com vestibular há 17 anos, qual a minha perspectiva para a data. Depois, dar uma passada de uma forma geral na prova do Enem. E depois, dar uma colaborada com vocês em relação a direcionamento de estudo para o Enem. Do quê? De matemática e física. Tá? Então, eu separei em 3 partes. A primeira é bem curta. O Enem foi adiado
e nós que mexemos com vestibular constantemente, acreditamos que o Enem vai acontecer em janeiro. Até porque tem algo que, para a nossa sociedade, é mais importante que o Enem, que aconteça antes, que são as eleições municipais. Então, nós precisamos de 4 domingos. Nós precisamos de 2 domingos para eleição, 2 domingos para Enem. O que é mais provável que venha antes? As eleições. Certo? Porque dentro da nossa Constituição não se pode prorrogar o mandato de um prefeito. Então, nós já temos aí, o Enem já foi adiado, era em novembro. Nós precisamos de 2 datas para primeiro e segundo turno de eleições. Então, o Enem provavelmente não aconteça esse ano. Tá? O Enem de 2020 provavelmente vai acontecer em 2021. Mas, diante dessas circunstâncias. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. Só que não vou parar por aí. Seguinte, o Enem passando para 2021, o que eu devo fazer? Relaxar no estudo? Não. Eu vim de escola pública, eu estudei sempre em escola pública. Sempre, sempre, sempre. Desde o prézinho, que na época existia, até o meu mestrado foi todo em escola pública. Tá? Desde pré até o meu mestrado foi em escola pública. E, estudante de escola pública, eu enfrentei os mesmos problemas que vocês enfrentam, com uma diferença que eu já percebia isso lá na nossa reunião, que vocês têm uma organização dentro da escola de vocês que provavelmente você não vai encontrar tão fácil em outra escola pública. Tá? Só pela forma com que eu já conversei com o Emerson, ele já me mostrou, ele faz propaganda da escola de vocês, e se o Emerson faz propaganda, é porque vale a pena, ele é meu amigo, eu confio nele, eu sei do trabalho dele. Então, se o Enem for em 2021, não é para você parar agora, porque quem estuda nunca para, a gente precisa evoluir sempre, tá? Então, quanto mais conhecimento você agregar, independente. Porque tem gente que fala assim, mas eu vou estudar se eu não sei. Não, você estuda para você estuda para você evoluir e quando solicitado aquele conhecimento na sua vida, você vai conseguir solucionar os problemas de uma maneira mais tranquila, tá? Então, é isso. Enem, provavelmente 2021, e não parar de estudar por conta disso. Beleza? Segundo, formato da prova geral. Com a mudança de governo do ano 2018 para o ano de 2019, uma mudança foi crucial. Enxergar a história. Tá? Isso é algo que é extremamente relevante para a prova do Enem. Então, essa mudança que nós tivemos no governo, ela vai ocasionar em questões das áreas de humanas um pouco diferente do que tinha antigamente. Então, quando você for pegar provas antigas do Enem, por exemplo, o pessoal ano passado foi esperando Era Vargas. O nosso governo hoje, ele vê a história de uma forma diferente. Então, ele não vai permitir que algumas coisas que vocês já estudaram de história apareçam na prova do Enem. Tá? Então, essa prova, nesse sentido, ela foi modificada. Então, ela vai ter um formato diferente em relação a como cobrar, tanto na parte de sociologia, filosofia e história, e pode até influenciar na parte de geopolítica aí também. Tá? Enfim. Agora, e a parte de exatas? Quando eu falo exatas, eu estou pensando lá na parte de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Nisso, a prova praticamente não mudou em relação à forma de cobrar. Tá? Pode mudar um pouco o conteúdo, mas isso é normal. Às vezes você vai falar assim, nossa, eu vi que 2 anos seguidos cobrou muita citologia, então provavelmente vai cair citologia. Isso é uma hipótese. A chance é maior? Sim. Existe uma tendência? Sim, porque você tem
percebido o que vem acontecendo. Então, dentro da prova de ciências da natureza e de matemática, suas tecnologias, não espere muita mudança em relação à forma de cobrar, tá? Todo ano, matemática, ela segue um padrão, às vezes você pode até julgar que as questões num ano foram mais difíceis, no outro ano foram um pouco mais fáceis, mas o TRI vem para teoricamente corrigir isso aí, apesar de que no ano passado eu achei um pouco estranho, muitas e muitas notas, assim, em relação a comentários. Tipo, é normal que dois alunos que acertem o mesmo número de questões tenham notas diferentes. O TRI, ele faz isso, tá? Só que a diferença foi muito grande. Então, eu estou com uma pulga atrás da orelha e vamos ver o que acontece esse ano. Acredito eu que tenha sido por desorganização, e se for por desorganização, provavelmente eles tenham corrigido para esse ano, tá? De sistema mesmo. Mas, por exemplo, na prova de ciências da natureza, o que é comum? Um ano física está mais difícil, outro ano química está mais difícil. Eles revezam de um ano para o outro. E o que estava mais difícil o ano passado? Cisco. O ano passado estava mais difícil física. Física foi a prova mais difícil dentro das ciências da natureza do ano passado. Tá? Vocês, de escola pública, levam uma vantagem em relação aos alunos que eu trabalho. Eu trabalho com alunos que estudam em escola particular, porque eu trabalho com 2 escolas particulares, eu trabalhei com as maiores escolas particulares aqui de Campo Grande, eu trabalhei em todas. E o que eu posso dizer para vocês é assim, em relação ao Enem, vocês de escola pública, vou falar nós de escola pública, porque eu sempre me considero um aluno de escola pública, temos uma vantagem, a gente vive muito mais. E o Enem cobra coisas que estão voltadas para a realidade das pessoas. Muitos alunos meus de escola particulares, eles entram na escola com 4 anos. E escolas de período integral desde os 4 anos. Aí eles vêm até o 17, ou seja, está no 3º ano de ensino médio, sempre dentro de escola. E quando você vai fazer exercício de Enem, muitas vezes você vê coisas do dia a dia, porque o Enem contextualiza as questões. E para você interpretar bem aquilo que está na questão do Enem, você precisa ter vivido um pouco daquilo. E eu percebo, não é nem a questão de uma só percepção minha, isso é de conversas que eu tenho com os meus alunos. Eu leio, às vezes, uma questão com os meus alunos, aparece uma palavrinha, por exemplo, aquela questão do ano passado, do aterramento, foi do ano passado? Da cerca? Sim. Do aterramento da cerca. Juro por tudo que há de mais sagrado nesse mundo. Teve aluno que chegou em mim, aluno bom, aluno que estuda pra cacete, inclusive aluno que eu acho que conseguiu passar até no vestibular. E quando eu digo passar, eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu dou aula para um público onde 90% é medicina e escola pública. 90%. Essa média varia de um ano para o outro, mas vai de 85% para 90%. Então, os alunos que eu trabalho, eles precisam tirar uma nota muito alta. Então, esses aluno chegou em mim e falou assim, Cisco, aterramento é a mesma coisa que enterrar? Estou falando de aluno estudioso. E querendo ou não está errado. Só que aterramento é simplesmente você pegar um fio e colocar na terra. Só que aí ele falou assim, esse aluno, Cisco, esse é o fio terra que a gente aprende lá em eletrostática e tudo mais? Sim, exatamente. Ah, putz, se eu soubesse que era o fio terra, eu tinha acertado a questão. Então falta um pouco de vivência. Para a maioria, nós nunca podemos generalizar, tá? Mas falta um pouco de vivência para esses alunos que ficam desde muito cedo dentro de escola. E, inclusive, o Emerson pode concordar comigo aí, mesmo os de escola pública hoje ainda tem menos vivência do que a gente, comparando com a época que nós estávamos nessa idade. Porque os smartphones, os computadores e tudo mais,
eram escassos, então a gente vivia mais, a gente interagia mais com o mundo de uma forma geral, não com o mundo pela internet. Fala, Emerson. E detalhe, você nasceu em que ano? 84. 84. E eu Você nasci em nasceu em 80. 75? 1800, né? E assim, nós temos 4 anos de diferença, né? Só que esses 4 anos de diferença não fez tanta diferença na nossa vivência, porque a nossa região não dá infraestrutura para ter acesso a um shopping center, por exemplo. Tá? Na época que nós crescemos, que foi a década de 90, que foi o ápice aí entre 14, 15, 17, 18 anos, nós estávamos aí a 200 quilômetros, talvez, da maior cidade, que é São José do Rio Preto, onde tinha o polo central de entretenimento. E era difícil o acesso, era uma pista simples, carregada de caminhão, e era 2 horas e meia para 3 horas para chegar numa cidade dessa. Hoje você faz em 1 hora e meia. Tá? Então você junta tudo isso com a falta de recursos, infraestrutura e informação e tecnologia, a vivência de rua ela fica mais aguçada. Então, às vezes a gente conta algumas piadas para vocês durante as aulas, eles ficam com cara de paisagem, não entendem as referências, né? Tipo assim, nossa, eu vou dar uma volta na rua, né? Eu vou jogar bola. Ai, meu dedão. Como assim, professor? Como assim, ai, meu dedão? Eles não sabem que é arrancar o tampão do dedão jogando bola no asfalto, entendeu? Então acontece muito isso. E principalmente aluno de escola particular, isso é muito mais apurado. É nítido. Tem uma história que um professor amigo meu, né, o César, que você conheceu lá no casamento. Sim. Né, ele tem uma história que é assim, ele estava dando uma aula, e aí ele comentou sobre um aluno, falou sobre leite. Aí ele falou, então as vacas são ordenhadas, né? E aí o aluno levantou a mão, professor, o que o senhor quis dizer quando disse que a vaca é ordenhada? Ele falou assim, quer dizer que você pega a vaca, leva para um lugar e você força tirar o leite da vaca. Ele não falou ubre, assim, não, né? Não. E aí ele falou assim, como assim? Quer dizer que a vaca o leite que eu tomo na caixinha vem da vaca? Ele falou, vem da vaca. Porque você nunca reparou que tem um desenho de uma vaquinha na caixinha do leite? Aí ele falou, tá, professor, mas eu achei que fosse propaganda da indústria que fabrica um produto, que é o leite, e a vaca era uma figura de propaganda para estimular a venda, porque vaca é muito bonitinha. Mas eu estou falando de aluno de ensino médio, de segunda série, terceira série, que muitas vezes na escola que ele deu aula, né, que é aqui de Barão de Rio Branco, aqui perto do campo, que eles iam de motorista para a escola. O motorista levava ele para a escola e o motorista ficava esperando o aluno sair da escola. A minha realidade é essa aí. Né? E deixa eu falar um negocinho. A professora Juliana está na sala, acabou de chegar, tá? Eu convidei ela também. A professora Juliana ela é youtuber, né? Tá na internet aí, faz bastante trabalho com redação, tá? Com alusões, principalmente com temas, Instagram. Então, João Francisco Medina, Sim. o dia que você quiser uma aula de redação aí online, chama ela que é excelente. Depois, por favor, me manda no WhatsApp. Eu cobro baratinho, R$1.000 por aula. Peraí que ele vai voltar, deve ter caído a conexão dele lá. Caiu a conexão, ele vai voltar. É a tua Tudo bem, Ju? É tua. Cadê ela? Eu tô aqui. Tá aqui. Ela tá aqui embaixo. É a tua tutoria coletiva? Isso. Tá. Caiu aqui. Caiu, beleza. Então, aí, a professora Juliana, ela trabalha temas, né? Ela tem o canal do Instagram, né? Depois eu passo para você também o endereço, dá uma olhada lá.
Então ela traz bastante temas assim sobre... Na verdade, ela vai falar um pouquinho aí para você. Se apresenta aí, Ju. Sério? Sério mesmo. Aí já, por favor. Tá bom. João, prazer, Juliana. Os alunos já me conhecem, né? Então, eu gosto bastante de redação. Eu acho que, na verdade, tudo que cerca aí a língua portuguesa, eu curto muito. Eu não consigo te falar algo que eu tenha mais afinidade, não. Mas a redação tem sido um desafio, porque eu estou em busca da nota 1000, né, do Enem. Então, eu faço todos os anos e eu ainda não cheguei lá. Ano passado, eu fiz 980. E é isso. E aí, eu tento passar aí a experiência para os alunos e, às vezes, eu fico competindo com eles também. A gente faz uns... Eu falo para eles que quem tirar mais na redação do que eu vou dar um presente, mas ainda ninguém ganhou presente. Porque passar 980 também não é fácil, né? Mas eles chegam bem perto, viu? Tivemos 920, até 960 já. Competência da professora. É nada, mérito deles. Competência da professora, mérito deles. Os Obrigada. dois. Mas o dia que você quiser fazer com o pessoal aí uma redação com alusão em música, literatura, filosofia, filme e tal, é ela. Não, eu fico muito feliz. Assim, tudo isso agrega, né? E é muito legal essa ponte aí, porque minha plataforma está ficando pronta agora. Que legal. E aí, nessa plataforma, eu vou disponibilizar aulas. Já estou entrando com um canal no YouTube. Você sabe como que eu sou. Para eu lançar alguma coisa, já tem que ter muita coisa legal. Então, eu não vou lançar nada assim, para começar a gravar. Então, eu estou gravando muita coisa. Sim. Quando eu lançar, já vai estar meio que o negócio pronto aí. Na verdade... Esse foi meu erro, viu? Por quê? Porque eu comecei a fazer e aí as aulas retornaram, eu fiquei meio sem tempo e deu uma parada, né? E eu acho que o importante quando você tem um canal no YouTube ou faz pelo Instagram é você ter essa sempre a regularidade de vídeos. Eu me propus a ter muitos vídeos reservas. Uhum. Para, na hora que eu tiver mais apertado para fazer uma gravação ou coisa do tipo, poder disponibilizar e o pessoal está sempre vendo coisas novas. Me criticaram muito, porque o pessoal aqui os professores que são parceiros, eles já estão envolvidos, muito envolvidos nas redes sociais e tudo mais. Eles falaram, não, você consegue. Eu falei, não, eu não consigo, porque se eu começar, aí eu vou me sobrecarregar e eu não consigo deixar o negócio sem fazer. Para mim, tem que estar lá tudo certo. Então, eu vou entrar nesse tema aí provavelmente no meio de junho. Ah, legal. Tá? E eu vou entrar... Deixa eu fazer um parênteses aí, tá? Esse cara aí, por exemplo, né, fez a faculdade em 4 anos e meio, né? 4 anos. 4 anos, né? Ah, tá. Por que não 3 anos e meio? Né? Lembra da pergunta do cara lá? Você ficou quanto tempo indo no objetivo, sentado na calçada, esperando uma vaga de aula? Ah, cara, eu acho que eu fiquei um mês. Um mês inteiro. Todos os dias ele ia para a frente da escola, sentado na calçada, 6:30 da manhã, o diretor chegava e falava assim, mas o que você está fazendo aqui? Ué, você falou de que tiver uma aula vaga, eu poderia substituir, então estou esperando, vai que tem. Ficou um mês, né? E andava 30 minutos a pé. O objetivo é lá na saída de Ilha Solteira. Na entrada. Né? Então, assim, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Não. Mas continue aí. Desculpa te atrapalhar. Juliana, muito prazer e vou pedir seu contato aí para o Emerson. A gente pode sim montar parceria. Adoro essa questão de parceria, de conhecer trabalhos novos, porque tudo agrega, né? Claro. Nós não podemos desprezar conhecimento de forma nenhuma. E nem segurar para nós mesmos, né? Compartilhar isso aí, aproveitando a tecnologia. Exatamente. Então, assim, eu estou
finalizando aquela parte de que eu estava falando da prova de uma forma geral, né? Então, alterações, sim, desde o ano passado, na parte de ciências humanas, na parte de ciências humanas e também na parte de linguagens, por conta da mudança de governo mesmo. Isso é normal, tá? São perspectivas diferentes, eles vetam aquilo que eles acham que não é legal. Então, teve uma mudança nessa parte de ciências humanas, mas de ciências da natureza e matemática, vocês podem esperar uma prova mais ou menos no mesmo estilo. Provavelmente, esse ano, química é um pouco mais difícil que física. Lembra daquela diferença que eu falei para vocês. E agora o terceiro tópico, que eu dividi em 3 tópicos. Primeiro, em relação à data, e continuar estudando. Segundo, em relação à prova de uma forma geral. E agora entrando mais na minha área e podendo dar dicas para vocês aí. Quando você fala de Enem em física, vou falar de física que vai ser bem mais rápido, vocês vão entender por quê. O que se espera da prova? Se espera uma prova mais teórica, com menos conta. Tá? O ano passado não foi assim, mas é o que se espera e que vocês podem esperar. Onde, pelas habilidades que vão ser cobradas, que está no edital do Enem, você pode esperar fenômenos elétricos, fenômenos ondulatórios, tá? Então, são coisas que vocês podem esperar. Fenômenos termodinâmicos. Então, isso que eu estou falando, inclusive, você, aluno, pode escrever. Tá? Isso vai estar na prova. E eu estou falando de uma abordagem mais geral, que assim eu corro menos risco de errar. Dificilmente eu vou errar, porque eu não estou falando de um tópico, eu estou falando de uma área. Então, são áreas que você pode esperar. Eletricidade, ondulatória e termologia são áreas que o Enem vai cobrar. E a mecânica, que é a maior das áreas, também tem uma questãozinha ali. Então, a física, para o Enem, eu falo, eu trabalho com matemática e física. A física você precisa estudar muito mais, porque você precisa entender os conceitos, você precisa entender como as coisas funcionam, porque é assim que o Enem tende a cobrar, tá? Dificilmente, numa prova de física comum do Enem, isso é coerente, eu acho que sim. Ah, sim. Sim, Matheus. Sim. Tá. Beleza, eu vou disponibilizar assim. Pode anotar depois aí, no computador. Beleza. Então, em física, vocês podem esperar essas grandes áreas aí, tá? E assim, é talvez a mais difícil de prever. Por quê? Porque são 15 questões para uma matéria e quando você vai pensar no edital, ela aborda uma gama muito grande de conteúdo. E ela não pega um conteúdo e cobra assim uma questão meio que geralzona. Ela vai num detalhe, muitas vezes. Então, em física no Enem, você pode esperar essas grandes áreas e sabendo que você, em cada área, ele pode cobrar um detalhe. Coisa que não é muito comum no Enem, mas para a física acontece. Tá? Para a física acontece. Então, é óbvio, não preciso falar para vocês que vocês precisam fazer as provas antigas do Enem. Fazer questões antigas para entender a linguagem do Enem, que é diferente da linguagem dos outros vestibulares. Tá? E matemática. Agora, matemática é um negócio que, tipo, talvez aqui em Campo Grande seja o meu carro-chefe. Porque em matemática eu posso falar para vocês assim, o número mágico nosso aqui é 35. Acertar 35 questões. E não é difícil, tá? Não é difícil acertar 35 questões no Enem. Se você acertar as 35 questões certas, sua nota vai para quase 900. Se isso não é 35 de 45, a nota vai para quase 900. Sim, é exatamente isso. Se você... Porque a questão é a seguinte, tem muitas questões que mais de 80% das pessoas que prestam o Enem erram de matemática. Você sabe o que é mais de 80% errar? Significa que
Menos de 20% acertou. E a sua chance de 45, só matemática agora. De 45, tá? Não consegui ver o nome de quem perguntou. Não, aí é Fernanda. Então. Aí tá fácil, né? 35 de 180, pô. Não, é 35 só de matemática, Maria Fernanda. De matemática, entrando em matemática mesmo. E a questão é, se para algumas questões o nível de acerto é abaixo de 20%, essas questões são passivas de chute. Se você está falando de chutar sim, existem questões no Enem que você pode chutar. Que questões são essas, Cisco? Bom, então primeiro vamos falar do que cai no Enem. Aliás, do que não cai, porque se eu for falar do que cai, eu vou passar muito tempo, então eu vou falar do que não cai. Ó, números complexos, não cai no Enem. Não cai no Enem. Polinômio, não cai no Enem. Você pode até ver esses nomes, tá? Mas mesmo se tiver o nome lá, polinômio numa questão, geralmente você vai utilizar uma função de segundo grau para resolver. Ou uma fatoração para resolver. Tá? Que eu entender aí o que eu estou passando. Números complexos não cai. Polinômio não cai. Você vê uma trigonometria enorme na escola. O que cai da trigonometria no Enem é o final. Como assim o começo e o final? O que cai de trigonometria no Enem é a parte de trigonometria nos triângulos retângulos, no triângulo retângulo, e a parte de funções trigonométricas, entender comportamento cíclico. Porque é isso que está no edital do Enem. Tá? Aquela parte de seno A, minha terra tem palmeiras onde tanto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, aquilo lá não vai cair. Tá? Mas pode cair em outros vestibulares. Eu estou falando de Enem. Beleza? Estou falando de Enem. Então, não cai. Que outra coisa que não cai? Matrizes determinantes não cai no Enem. Cisco, mas o ano passado tinha uma questão que falava de matriz. Era uma tabela. Era interpretar uma tabela. Dificilmente você vai ver O que pode cair de matrizes é um produto de matrizes. Porque o produto de duas matrizes vira um sistema linear. E aí sim pode cair no Enem. Mas isso é muito difícil. Então são coisas que você não precisa esperar. Quando você pega toda a matemática que está na ementa para você estudar aí no ensino médio, 35% dela você não precisa estudar para o Enem. Tá? É um pouco menos que 35%, mas 35% você não precisa estudar para o Enem. E do restante é muito previsível. Vou dar alguns pitacos aqui para vocês entenderem e depois eu finalizo com a estratégia. Talvez seja assim, o que mais vai ser importante para vocês, para quem está pensando na prova mesmo. Por exemplo, quando você fala em grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e razão, só dessa matéria cai uma média de 7 a 8 questões por Enem. Quando entra porcentagem, se você juntar, só razão, vai ter uma ou duas questões, só razão. Razão, comparação. Quando você junta razão com grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, vão ter aí umas 8 questões. Estou dizendo que vão ter 6 questões naquilo que vocês chamam de regra de 3. Tá? Quando você alia a porcentagem, vai para 12. Então, aí você vai ter umas 4 ou 5 questões de porcentagem. É óbvio que você vai falar assim, eu vejo muito mais porcentagem no Enem, só que às vezes aliada a um outro assunto. Como, por exemplo, probabilidade, coisa do tipo. Tá? Só aí nós estamos chegando a 1/3 do Enem. Então, razão, proporção e porcentagem, 1/3 do Enem. São questões que você não pode errar. São questões onde você pode perder até um tempinho a mais ali. Você não pode errar, mas você não pode errar. Aí depois, quando você vai para funções de primeiro, segundo grau. Quando você vai para funções de primeiro e segundo grau, primeiro grau você pode ter certeza que cai. Segundo grau, difícil. Provavelmente esse ano vai cair uma ou duas do segundo grau, aposta minha. Tá? Estude função do segundo grau como a forma fatorada. Porque 70% das vezes que caiu função do segundo grau no Enem, função quadrática, 70% das vezes pode ser resolvido com a forma fatorada de uma maneira mais simples, mais rápida. Tá? Então aí, função do primeiro grau cai, umas 2 questões, função do segundo grau uma. Se eu pegar aí, nós já estamos chegando perto de 18 questões. Tá?
Aí o que você não pode deixar de estudar? Estatística. Estatística não pode errar. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui são questões que não pode errar. Porque se eu fosse manter a sequência, eu ia entrar em... Depois de falar de função do primeiro grau e função do segundo grau, eu ia entrar em função exponencial e função quadrática. Desculpa, função exponencial e função logarítmica. Porém, função exponencial e função logarítmica são assuntos que os alunos costumam errar. Então, tipo, você está dando uma notícia excelente para mim, Cisco, eu sei. Para aquele aluno que odeia logaritmo, as questões de logaritmo são questões que você pode deixar para chutar no Enem. Percebeu que é de logaritmo? Pula ela. Pula ela. Deixa por último. Ah, mas eu gosto de logaritmo, sei muito logaritmo. Beleza, então faz, só que você sabe que você tem um tempo para fazer. Tá? Então, fica atento a isso. Geometria plana, áreas, sempre vai ter no Enem. Tá? Que outras coisas que nós podemos ver aqui? Geometria espacial, pode esperar de 4 a 5 questões no Enem também. Geometria analítica, quando cai geometria analítica no Enem, geralmente você resolve por Pitágoras. Tá? Geralmente. Se for um assunto mais fundo de geometria analítica, pula, chuta. Nossa, é horrível ouvir um professor falando para chutar uma questão. Mas você já ouviu alguém falar que no segundo dia de Enem o tempo deu o suficiente tranquilo? Nunca. Não vai ouvir. Então, se você souber chutar as questões certas, você vai perder menos pontos. Por exemplo, eu tive um aluno ano passado, por isso que eu disse que as notas estão bem discrepantes. Teve um aluno meu que acertou 42 questões de matemática. E a nota dele foi 835. Como que uma pessoa que errou 3 questões de matemática, 3 questões de matemática, sendo que o tópico vale 1000, a gente sabe que o 1000 é inatingível só para redação mesmo, mas como que alguém que acertou 42, 45 tira 835? Por isso que eu disse que é discrepante. Cheguei no meu aluno e perguntei: meu, você usou a estratégia que a gente adotou? Ele pegou e falou assim: não. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque eu queria gabaritar a matemática, porque eu aprendi muita matemática com você, eu sei que eu podia gabaritar, e eu queria gabaritar para te dar orgulho. Então eu fui fazendo a prova. Eu falei assim, mas e aí? Nas últimas 5, eu não consegui fazer. Não deu tempo. Sabe as 5 últimas que tinha na prova dele? Das 5 últimas, 4 eram fáceis. O que acontece com a nota de um aluno quando ele erra questões fáceis no Enem? Vai lá para baixo. Mas não era para despencar como despencou a dele. Por isso que eu digo da incoerência. Né? Mas, enfim. Aí, vamos continuar aqui. Eu acho que eu já estou aí na 25ª questão do Enem, mais ou menos. Tá? Quando você vai falar de análise combinatória, pessoal, análise combinatória, todo ano tem uma questão que você pode chutar no Enem. Qual que é o problema? Você vai ter que ler. Então, quando você lê a questão, você vê que é de análise combinatória, na hora que você terminou de ler, a estratégia já veio, vai e faz. A estratégia não veio, forçou um pouquinho mesmo assim, não veio, não perca muito tempo, porque provavelmente aquela questão é a questão que você vai chutar. Tá? A progressão aritmética, progressão geométrica, 2 questõezinhas. Tá? A progressão geométrica pode estar aliada ao conceito de função exponencial aí. Sistemas lineares, 1 ou 2 questões também. Não pode errar daí. Equações, umas 2 questões também. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Falei estatística? Estatística essencial sempre cai como tabela. E não pode errar. Estatística não pode errar. De forma alguma. Geometria plana. Geometria plana, eu falei para estudar bastante questão de áreas e tudo mais. Mas eu acho que esse ano talvez eles coloquem algum polígono regular na prova. Então é importante saber. Bom, diante de tudo isso aí que eu passei para vocês. Um detalhe, aritmética. Aritmética é uma matéria que não tem mais no ensino médio. Aliás, não tem mais o ensino de aritmética.
Aritmética é você entender o sistema de numeração decimal. O Enem todo ano coloca 2 ou 3 questões. De que forma? Transformação de unidade de medida. Tá? Então, isso aí você não pode errar. Sistema de numeração decimal, que é o que nós chamamos de aritmética, você não pode errar também. Então, jogo aritmética junto lá com grandezas diretamente proporcionais. Razão e porcentagem. Só nisso aí, você já tem 1/3 da prova feito. Você não pode errar. Agora, o que você pode errar? Você pode errar a questão de geometria analítica. Você pode errar porque cai uma ou duas, bem simples às vezes, mas as pessoas erram. Você pode errar a questão de análise combinatória. Você pode errar algumas questões de geometria espacial, que às vezes elas são pesadas. Tá? Então, e você pode errar, o que mais que eu disse aqui? Logaritmo. Quando você pega essas questões, em média, dá 5 questões. 5 questões na prova de matemática. Essas questões são que eu sou aluno. Como que eu sei? Identificando esses temas que eu falei para vocês. Logaritmo, função logarítmica, geometria analítica, a questão de análise combinatória, tá? Algumas questões de função, uma ou outra questão de função, e essa questão de função geralmente é uma função qualquer, tá? E outra de geometria espacial. 5 questões. Geralmente são esses temas. Se você chutar 5, você fez 40. Dessas 40, você tem direito de errar 5. 5 em 40 não é um nível de acerto tão alto. É razoável. Dá para você fazer. Então, o que se espera quando você chuta 5 questões e faz 40? Que dessas 40 você erre as mais difíceis. Aí eu digo para você, se você de fato errar dessas 40, 5 difíceis, acertando 35 questões, sua nota chega a 898 pontos no Enem. É a nota para passar em qualquer universidade, qualquer curso que você quiser. Já pensou? O que eu falo para os alunos é assim, pensa em 800. 800 em todas as áreas, tá de boa. Está na margem de qualquer nota. Se eu não acertei as 35 questões que eu tinha que acertar, eu errei umas falas e acertei. Mesmo assim, 35 vai te dar um 810 ali. 804 no mínimo. 35 questões. Então é uma missão impossível? Não. Mas olha o que eu estou passando para vocês aqui. Mas isso porque o Elcio é muito meu amigo. Estou passando para vocês a estratégia que eu passo para os meus alunos. Que vocês já ouviram eu falar aí, 90% querem medicina, ou seja, eles precisam de uma nota alta. Entendeu? Então, é óbvio, a forma com que cada assunto cai, fica para o professor de matemática de vocês aí, trabalhar e mostrando para vocês. Então, fica a dica, Emerson, acho que era isso mesmo que você queria que eu conversasse com eles. Nossa, agora eles precisam responder, ajudou aí? Cisco, você trabalha com isso há quanto tempo? A gente se conhece desde 2006, né? 2005, 2004, né? 2005, eu acho. 2005. Mas... Foi em Ilha Solteira, quando eu fui lá na República, estava tocando violão churrasquinho lá, né? Isso sempre, né? Sempre. Eu vou também? Vou. Leva o violão? Não, então não precisa ir. Tá? Assim, gente, a piada aí é que o João, não vou chamar de João, mas é Cisco, o cara é meu irmão, né? O João, o Cisco, ele é o nosso violeiro toda reunião que nós temos. Tá? Toda vez que eu conto de vez em quando para vocês, a gente reúne os amigos de Santa Fé, que vem o pessoal de Mato Grosso, de Campo Grande, a gente se reúne na casa dos amigos e tal, e sempre tem uma violada, tem o pessoal tocando violão, é ele. Além de professor, ele é o violeiro da turma. Né? Ó, o Fabrício. Isso aí, Fabrício. O Fabrício também é gente boa também. E a gente se conhece há pouco tempo, né? Se a gente pensar em amizade aí, há pouquíssimo tempo, 15 anos aí apenas, né? Mas talvez seja assim,
até comento com eles. Existe poucas pessoas que eu conheço que se eu pegar o celular hoje e falar assim, cara, eu preciso de você aqui hoje, amanhã. Talvez ele seria um dos poucos que viria. Ele estaria aqui, sem perguntar, o que você precisa, o que está acontecendo? Ele vem. Tá? Então, é amigo mesmo. Você sabe disso. Mas a pergunta que você tinha feito, eu estou há 17 anos mexendo com isso. 17 anos, isso. E assim, trabalhando com gente grande, né? Trabalhando com gente grande. E nossa região lá era bravo, cara. Era bravo trabalhar lá, cara. E você trabalhou... Essas pessoas grandes é que nos fizeram grandes também. Sim. E já estão velhos, hein? Na época já eram velhos. Até eu amo meu cabelo. Então, fora a cara, falta de cabelo, né? Mas isso é culpa da Lu. Por quê? Ué, mulher se dá trabalho. Isso é verdade. Então, gente, Mas é um trabalho que a gente gosta. E assim, aí eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa pro João, pro Cisco aí, se quer falar mais alguma coisa. Né? O pessoal tá agradecendo muito aqui. Tá vendo os comentários, espero que tenha ajudado mesmo. Eu fico muito feliz com isso. Agradeço. O que eu mais gosto é de ajudar. Sim. Fabrício, como sempre, por enquanto não tem nenhuma pergunta, né? Isso é verdade, Fabrício. Tem que praticar. Eu falo isso nas aulas, né? Gente, estou perguntando se alguém tem dúvida, eu só vou perguntar mesmo, porque eu sei que vocês estão ouvindo, vocês não estão praticando. Na próxima aula, vocês trazem as perguntas, né? Não dá para ter dúvida conhecendo o conteúdo aí. Mas é assim, cara. Fica disponível aí, sem precisar de qualquer coisa. Estamos aí, sempre para ajudar. É por isso que eu chamei. E assim, gente, foi meio que em cima da hora. Eu conversei com você ontem, né? Foi. Então não deu tempo de divulgar, né? Enviei no grupo do pessoal. E aí eu pedi autorização para o João para poder gravar. E vou disponibilizar para vocês o vídeo depois. Tá? Eu vou compartilhar com mais gente aí. Eu convidei mais professores, tá? Como eu posso ler o enunciado de uma questão eliminando a contextualização? Nossa. A realidade é que a resposta correta é depende. A resposta correta é depende. Você tem que estar muito a par do Enem, saber, quando você começa a ler, se o contexto vai ser importante ou não. Se você não tem essa confiança, leia o texto. Se você não tem essa confiança, leia o texto e aí extrai todas as informações do texto. Mas se você tiver muito bem assim, treinado com o Enem, quando você começar a ler a questão, você já vai perceber que aquela questão foi uma questão com contexto forçado, é o que a gente chama. Tem questão que é contexto forçado. Ele queria cobrar o conteúdo, mas diante da forma com que o Enem cobra o formato da questão, precisava de um contexto, ele colocou lá. Então, tem questões, sim, que o contexto é forçado. Mas eu só aconselho o aluno a considerar o contexto forçado quando ele já tem a prática, quando ele já consegue ter essa percepção, tá? Aí tem gente que fala assim, Cisco, mas e se eu for lá na pergunta e ver que a pergunta depende do contexto? Você perdeu tempo lendo a pergunta. Então, é assim, eu gosto de falar para os meus alunos, eu leio tudo. Quando eu percebo que o contexto é forçado, mesmo assim eu leio, só leio um pouco mais rápido. Certo? Então fica a dica aí, acho que não sei se ajudou, porque quando a resposta é depende, não ajuda muito. Né? Mas é isso. Ajudou. Mais alguém quer perguntar uma coisa? Tivemos alunos aí de outras turmas, tá? Provavelmente a professora Juliana trouxe vários filhos aí para a reunião. Cadê ela? Não tem problema não. A Juliana já faz parte da turma. Cadê? A Ju foi embora. Né? Quem que veio aí? A Letícia Prado, a Eduarda, quem mais tem aí? A Bianca Garcia,
a Giovana, né? Tem bastante alunos aí que são de outras turmas, né? Como não deu tempo de divulgar, né? Tudo mais. E aí a professora foi convidando algumas pessoas aí em cima da hora, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Gente, agora, trabalhar. Pau na máquina. E assim, resumidamente, sinceridade para vocês. Quando o professor Cisco disse para vocês que essas questões vocês não podem errar, ele quis dizer, nenhuma questão de conteúdo do ensino fundamental você pode errar. Razão, proporção, regra de 3, diretamente, inversamente proporcional, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, função de primeiro grau, função de segundo grau, ler uma tabela, ler um gráfico. E quando ele fala em análise combinatória, ele não está falando só de tenho 3 camisas, 4 calças. Isso é ensino fundamental. Tá? Ensino fundamental. Então, assim, todo o conteúdo que você deveria ter aprendido no ensino fundamental, você não pode errar. Tá? Isso é pelo menos 70% da prova, como ele disse. 35 questões, 40 questões da prova, eu me garanto dentro do ensino fundamental. É uma obrigação. Tá? Não pode errar, não pode sair daí. A Eduarda Andrade está perguntando aqui. Ele acha necessário ter um tempo para cada questão? Estratégia, né? Você quer responder essa? Não, se você quiser responder, qualquer parênteses que tiver, eu posso falar, mas eu posso responder também. Eduarda, é assim. O que eu vejo baseado aí na estratégia que o professor me disse, tá? Que é a mesma estratégia que eu falo para vocês, baseado naquilo. Começou a ler a questão, não entendeu bulufas da questão, pula. Para você ela é difícil. Se você chutar ela, você não iria acertar de qualquer jeito. Tá? Ela é difícil. Então eu vou tentar resolver. Se eu não entendi bolufas do enunciado, eu só vou perder tempo com ela. Então eu consigo fazer uma leitura dinâmica aí, e aquelas questões que você lendo, e você interpreta, e consegue tentar imaginar uma resposta, é uma questão que você vale a pena responder. Tentar responder. Por quê? Porque a sua média de tempo para responder uma questão dessa não vai ultrapassar a média de tempo que você tem para responder uma questão dessa. 3 minutos. Só que não, isso é regra. Lembrando, eu tenho uma válvula de escape. Eu tenho questões que eu posso errar. Quais? Aquelas que todo mundo, provavelmente a maioria, erre também. Que são as questões com conteúdos mais aprofundados. Que é de prática mais difíceis para os alunos. Logaritmo, geometria espacial, quando ele fala da parte de a plana junto com a espacial. Né? Quando ele fala em capacidade volumétrica, né, calcular volume, calcular litragem, isso é ensino fundamental. Tá? Então isso é uma obrigação sua também. Mas assim, Eduarda, a leitura, a sua crítica, na leitura que você tem a prática de fazer, vai dizer se você pode ou não, aspas, perder tempo com aquela questão. Quando eu falo perder tempo, eu estou dizendo, vou me dedicar 5 minutos a ela. Porque se ela for um conteúdo de razão e proporção e porcentagem, e eu demorar 5 minutos, eu não perdi tempo, eu ganhei ponto. É diferente. Tá? Então eu vejo dessa forma. Né? O Enem é estratégia, é checkmate. Colocou o rei no lugar errado, já era, você perdeu. A única coisa que eu posso complementar, está perfeita a sua explicação, concordo com tudo que você falou. Mas é a questão de sentar e fazer a prova. Mais de uma vez. Então, você pega a prova dos anos anteriores, senta e coloca o tempo para fazer. Você vai criando a sua estratégia, porque é muito pessoal a questão do assunto que você mais sabe, o assunto que você entende menos. Isso é pessoal. E aí, você fazendo umas 2 ou 3 provas antes do Enem, você já vai ter uma noção daquilo que de fato
você perde muito tempo e é desnecessário porque você erra, porque você já teve esse feedback. Na hora que você vai corrigindo a prova que você fez dos anos passados, você fala assim, nossa, nessa questão aqui, o que aconteceu? Eu perdi muito tempo e ainda errei. O que acontece? Você começa a tirar conclusões dela. Então, fazer as provas e aprender a administrar o tempo com a própria prova é muito importante e, sim, usando toda essa estratégia que o Emerson passou para vocês. Tá? Usa essa estratégia, mas faz a prova, porque como é algo bem pessoal assim, você vai acabar traçando uma estratégia para a sua prova dentro dessas estratégias que nós estamos passando. Vamos falar assim, não é nenhuma estratégia. É uma forma de você fazer a prova. Eu, por exemplo, eu começo a prova de trás para frente. Qualquer prova que eu fizer. Eu lembro do concurso que você prestou. O cara colando de você, vou sacanear ele. Do quê? Lá em Jales. Quando você fez o concurso, 2007. O vizinho dele estava colando dele. E aí ele percebeu, resposta C. Vou responder a D. Aí, a partir dessa questão, ele começou a pular uma alternativa. Fiz um traço na prova. Tinha 50 questões de matemática. Chegou na 16ª, eu percebi que o cara estava olhando pelo meu sovaco. Ele ficava batendo a caneta na carteira dele, assim, ó. E a hora que eu assinalava, a caneta parava de fazer barulho. E quando eu virava a página, ele virava também. Aí eu dei uma olhadinha para trás e falei assim, esse cara está copiando. Depois da 16ª, se a minha era C, eu anotava D. Aí eu passei um traço, né? Se era D, eu colocava E, se era E, eu colocava A, se era A, eu colocava B, se era B, eu colocava C. E foi assim em todas as questões de matemática. As pedagógicas eu não liguei não, porque eu não sabia mesmo. Mas as de matemática eu fiz isso. E quando nós saímos, ele passou perto da gente e deu um sorrisinho assim, meio que valeu, né? Eu sei que eu acertei 48 questões das 50 do concurso. Não, é uma letra de spoiler, né? É de spoiler. Ele errou as 2 questões que foram anuladas do concurso. Que você disse que seria anulada, né? Lembra? Gente, é o seguinte. O pior, Emerson, a pessoa só adivinha por onde eu começo a prova do Enem. Eu lembro questões e tinha que acertar 18. E eu achei muito difícil. Eu falei, nossa, não vou passar nisso não, né? Fui fazendo a prova, depois escrevi a redação bem... Falei, não vou passar, vou escrever de qualquer jeito, fui embora. Aí o resultado, eu acertei 18. Queria morrer. Aí na redação eu não passei. Tem que confiar também, né? Ô, João, há um tempo atrás, o professor Wellington, levanta a mão aí, o Wellington, professor de conhecimentos gerais, biologia, química, física também, está acompanhando a reunião. Conhecimento de mundo. Ele é um sensor da NASA aqui em Indaiatuba. Faz parte de projeto de pesquisa da Unicamp, tem bastante coisinhas no currículo também. Eu convidei ele, só que ele estava trabalhando em outra tutoria também. Professor João Francisco. Ô, Wellington, ele é o Cisco das histórias que eu conto, da violada, do violeiro, tal, lá da Unesp, professor de matemática, é ele. Muitas histórias. Vixe, a cara dele. Bianca, deixa eu responder a sua pergunta. Se você pular uma questão, não é ruim para voltar depois e tentar resolver com menos tempo de prova? Na verdade, não, Bianca. O Cisco vai responder. O quê? Eu acho que é num todo. Mas aí eu peço para fazer certinho o estudo aí. Em matemática, 45 dividido por 5. Quanto dá? A minha calculadora científica deu 9. 9. Esse 9 ele é um número mágico. Porque no Enem, você pega assim, alternativa A, 9, alternativa B, 9, alternativa C, 9, alternativa D, 9, alternativa E, 9. Quase todo ano é assim, foge muito pouco disso. Então, quando você pula,
A questão, você está pulando porque você não sabe. Ou, se for aquela que eu falei para você chutar, para você conseguir chegar no final da prova, quando você chegou no final da prova, que você fez lá 40 e 5 ficaram faltando, você passou no gabarito. Eu não consigo fazer isso, mas eu sei que os alunos fazem. Passou no gabarito, você consegue saber quais as alternativas que você menos assinalou. Tá? Então, isso não é algo que eu estou falando assim, aleatoriamente. Você pode pegar. Se eu não me engano, no ano passado deu 9, 9, 9, 9, 9, 9. No outro ano, teve uma que deu 10, outra deu 8, o resto foi 9 das alternativas. No ano retrasado, tudo 9. Então, fica uma dica para aquela questão que você pulou. Tá? Eu não sei se era esse o teor da pergunta. Uma dica aí. Essa é uma dica que nós passamos para a FUVEST. Porque a FUVEST está no gabarito. Não, está no edital deles. Pro Enem super vale. Porque a FUVEST, ele está claro para a FUVEST, né, que a quantidade de alternativas está próximo da média das alternativas. Deixa eu falar mais um pouquinho. Deixa. O pessoal quer? Não sei se o pessoal quer. Cara, é porque eu dei essa dica. É que tem muito mais dica, né? Sim. A gente queria uma semana. Alunos, por favor, se vocês puderem colocar aí, já fica preparado para o teclado. Fala para mim se você não sabe uma questão. Qual alternativa você costuma chutar? Assim, de cara, vou chutar... C. B. C. C. Prevalece o C. Tá. De uma forma geral, isso é uma pesquisa feita pelo pessoal que organiza o Enem, tá? As alternativas mais chutadas são C e D. Por isso, quando a questão é fácil, dificilmente a alternativa correta é C ou D. C ou D. Porque para não ajudar o TRI. Faz sentido. Exatamente. Não estou falando que não vai acontecer, mas isso aí, ó, C de Cristo, D de Deus. Então, se a questão é fácil, você julgou, você falou assim, nossa, essa questão é muito fácil, por que eu não estou conseguindo fazer? E não tiver jeito, você vai ter que chutar, não chuta nem C nem D. Para não ferrar a nota do TRI. Exato. Foi mal, hein? Foi mal? Não? Gente, desculpa, tá? Essa dica aí eu não deveria ter dado para vocês, tá? Não vai ajudar em nada. A gente vai lembrando as coisas. É legal, sabe? Então, esse estudo na NEM que você fez aí, eu nunca tinha reparado. Né? Nunca tinha reparado essa parte de estatística. O Wellington traz bastante coisas de análise técnica, né? Que ele lê muito. Lê muita parte de texto científico, papers. Ele é nossa enciclopédia, tá? A Juliana é a maluca a pessoa do livro. A pessoa ruim pelo comentário, né? Você viu o comentário? Não, Guilherme. Não, eu vi. A Juliana vai usar isso nas provas para ferrar com a gente. É porque a Juliana... Guilherme, tem como você evitar isso, tá? Eu vou te passar uma dica. Estude. Bem sua cara, fala isso. Eu falo para eles que não existe difícil e fácil. Existe eu sei e eu não sei. Se você sabe, é fácil. Se você não sabe, é difícil. É meio óbvio. Sim. E assim, a Juliana, ela é maluca por livros, tá? Ela é escritora também. Tá? Escreve bastante coisas. E... Juliana, você demorou para ler o livro do Wellington em quanto tempo? Acho que eu li uma semana. Leu Miseráveis em 4 dias. 3, 4 dias. Eita. Miserável, né? Ainda bem. Não, a obra completa. A obra completa. Eu assisti o filme em um mês. Ela leu o livro em uma semana.
Você é louco. É. Parabéns, Gente, Juliana. Apenas Obrigada. 1.508 páginas. 1508 é meio absurdo. Fora as outras partes, mas a história mesmo são 1.500. Ah, mas é uma história gostosa, vai embora. Vai embora, para longe. Ler o gibi do livro do professor Emerson. Ah, tem gibi, Eduardo. Ó, que legal. Legal. Tem um gibi do livro Los Miseráveis. Ah, que legal, Eduardo. Obrigado pela dica aí. Valeu. Valeu mesmo. Tem um gibi, gente. Imagina, 1.600 páginas no gibi, Wellington. Um desenho. Beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Foi de ajuda? Valeu a pena? Para mim, valeu muito. Eu aprendi muito. Eu vou, o Emerson, só Oi. eu conto para os alunos, o João não sabe, né? Eu normalmente eu não faço o segundo dia do Enem, tá, João? Eu pulo essa parte da matemática da minha vida. Mas a última vez que eu tentei fazer, eu acertei 9,45. O que você acha? Tá bom. Ah, ótimo, mas você sabe que a minha média foi altíssima, né? 9,45, 4 mais 5, 9. Fez sentido. Mas eu tive uma média alta no todo, sabe? Por conta da redação, é óbvio. E da língua portuguesa que eu gabaritei, né? Área de linguagem. Imagina, né? Obrigado, gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Aproveita, que a hora do homem é caro. Na verdade, quem está me devendo é ele. Hã? Tá? Quem está me devendo é você. Não entendi. Porque é pra você fazer faxina hoje, Caldu, não era? Eu fiz, acordei 5h30 da manhã. A minha parte de lavar a área eu lavei. Ah, tá. Por isso que está aqui hoje. Ela liberou. Não, eu fiz a faxina porque Uhum. tudo é uma questão das coisas irem acontecendo durante o dia. Ah, entendi. Ô, João, sabe que eu fiz um desafio para o Emerson e também fiz para o Wellington, eles ainda não me responderam, não. Como usar a matemática como argumentação na redação? Como argumentação na redação? Quais conceitos matemáticos eu poderia usar para embasar e fundamentar uma tese em relação a uma questão social? Por exemplo, né? Eu posso usar as leis de Newton, falar sobre inércia, né? Ação e reação. Então, sem a questão da estatística, eu quero metaforizar a matemática. É fácil trabalhar com ela, não é? É fácil. Ela me jogou na sala de aula para falar de Star Wars e fazer alusões a ideias de redação. Você sabe uma coisa assim? O que eu vou falar, eu aprendi no meu mestrado. Eu não tive, assim, eu não, na época eu trabalhava muito. 72 horas na semana e mais mestrado. Então, mas uma coisa que assim, me chama a atenção é a questão do significado da matemática. O significado da matemática, eu não sei se o Emerson já sabe, se eu já conversei com ele sobre isso. Mas, por exemplo, o professor de biologia chega na sala e fala assim, ó, eu sou professor de biologia. Bio, vida, logia, estudo. Aí o professor de geografia chega, eu sou professor de geografia. Geo de geóide, grafia, medidas da Terra. E eu nunca, assim, até então, nunca tinha ouvido alguém falar, eu sou professor de matemática, matemática significa isso. O que significa matemática? Então, interessante. Não. Tica é arte e matema é pensar. Uhum. Então, é a arte de pensar, o que se confunde com a própria filosofia e o que é normal, porque para ser filósofo na antiguidade havia necessidade de saber matemática. Então, a partir do momento que você pensa, você tá fazendo matemática. Né? Então, eu não sei se talvez partindo disso nós conseguiríamos chegar numa... Então, eu deixo o desafio aí. Quem sabe uma live, você, o Emerson e eu,
usando a arte de pensar com argumentos na redação. Porque o que eu falo muito, João, para os meus alunos é assim, de repente você fala, eu sou de exatas, professora, redação, então usa a matemática né, como fundamento, usa a biologia, vai para a tua área, né? Só que eu não tenho tanto conhecimento, né, o 9 de 45, na matemática, para pensar nisso, né? Por isso eu sugeri para o Emerson, agora eu sugiro para você e o Wellington, o teu desafio também ainda está em pé, hein? Ô Cisco, o Guido Orizzi, eu assisti uma palestra do Guido Orizzi uma vez, e o tema da palestra era Ticas de Matema. Ticas de Matema. Não. Ticas de Matema. Então ele trazia esse conceito artístico. É que eu não lembro, foi em 2005, 2004, eu não lembro exatamente quando ele trabalhou, mas foi a primeira vez que eu vi um profissional que olhou para a sala de aula palestrando e encheu os olhos de água quando ele falava de matemática. Eu falei assim, esse amor que eu quero ter. Ainda bem, já pensou em encher os olhos de pedra? Vou mandar uma figurinha aqui pro pessoal, tá? Esse professor de mestrado falou isso para mim, chama Pedro Paulo Scandiuzzi. O terceiro etnomatemático mais conhecido no mundo. Hoje ele mora com índios. Ele abdicou da vida dele. E ele falou assim, ó, etnomatemática. Etno, de diferentes etnias. Matemática, arte de pensar. A arte de pensar das diferentes etnias. Ou seja, todo mundo sabe matemática, mas da sua forma. O que acontece é que na escola nós colocamos tudo dentro de um vidrinho para que exista um molde. Nossa, Emerson, imagina a minha cabeça como está aqui. Explodindo. Assinado. Já teve teletiva para os próximos 15 anos. Ô Cisco, o Scandiuzzi, ele é parceiro do Ambroso, não? Então, o Ambroso é o primeiro, né? Hã? O Ambroso é o primeiro. Que vem o D'Ambrosio, né? Que vem o Scandiuzzi, aí ali no meio deve ter quem? O Feliz aqui da Unicamp, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. O Estrelinha lá, que nunca respondeu meus e-mails. Vou lembrar. Entrou outro professor, coordenador nosso aí, o Celso. Entrou na reunião também. Celso, meu amigo João, lá de Campo Grande. Esse é um dos irmãos que fora da família. Nossa, Celso, tô arrasando na matemática aqui, viu? Já aprendeu a somar, então? Nossa senhora, compro carne fácil agora. É um prazer conhecê-lo aí, tá? Desculpa a demora, mas assim, eu vi o seu recado, eu falei, vou tentar, né? Mas eu estava em tutoria coletiva lá com os alunos. Não, tranquilo, Celso. Eu vou entrar no computador, eu liguei aqui para ver se estava funcionando, né, se vocês estavam ainda. Eu vou entrar aqui no computador, tá? Tudo bem? Tá. A gente está acabando, mas beleza, pode ser. Discutindo sobre matemática, né? A doidinha aí, né, Ju? Deve estar adorando, né? O que foi? Se eles estão discutindo matemática, não fazendo conta, entendeu? Matemática pela matemática, você deve estar adorando, né? Eu tô dando um nó na cabeça desses matemáticos aqui, sabe? Entendi. Mas é bom. Mas... Eu vou entrar pelo computador aqui, vai. Pode continuar aí. Tá. Então é isso, gente. Eu quero esperar o Celso chegar, não sei se ele vai. Deixa ele ouvir o tchau, pelo menos. Então, né? Então, João. Oi, Celso, Celso. Não vai embora, não. Esse é o coordenador nosso diário. O Celso é o diretor? Ele é professor de física e matemática. Isso. Hoje ele também trabalha como coordenador da área de ciências da natureza e matemática na escola. Nós temos coordenador. Eu estou coordenador, né? Professor e coordenador. Desliga. Já desliguei. Ei.
Peraí. Só para detalhe, tá, gente? Isso que vocês escutaram foi microfonia. O som vai e volta infinitas vezes, ele entra em colapso, tá? Ele chega e se rompe, tá? A onda tende ao infinito de amplitude. Que sensibilidade, não, Fabrício? Se fosse numa estrutura física, por exemplo, uma ponte, a ponte teria caído. Voltou, Celso. Voltou? Ah lá, já estão colocando aqui, ó, live no Insta da Proju sobre matemática na redação. Eu estou apagando esse comentário. Cheguei. Então, gente, é assim, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar mais uma coisa? O Cisco já vai finalizando aí. 1h20, cara. Passou 1h20 de conversa aí. Ô, Emerson, Ah, esse daí é o Cisco? é o Cisco. Ele fala sempre de você, viu? O que foi? Ele fala sempre de você, da turma lá. Eu também conto bastante mentira dele aqui. Nossa. Você fala pro pessoal aquele dia que você mandou um recadinho amoroso pra mim na sala de aula, lá, nesse coraçãozinho? Claro que eu falo. Foi a vingança. Mas o Celso, ele foi lá para Santa Fé. Conheceu o Danilo lá, conheceu o Danilo. Ele foi lá, visitou a gente lá uma vez. Ah, tá. Aí eu falei para ele, só falta o violeiro aqui. Vou marcar um dia que nós estivermos lá, ué. Você sabe que eu já fui convidada, né? Mas esse negócio de santa e fé comigo não combina muito. Mas é pertinho, viu, Jô? São alguns quilômetros. São alguns quilômetros só. Atravessar o rio, pegar o jegue, quase um quilombola. Mas beleza, gente. Agradeço a presença de todo mundo aí. Cisco, quer falar alguma coisa para finalizar? Não, a única coisa que eu posso falar é agradecer. Imagina. A atenção de todos vocês, pelo que eu falei aí. É um prazer ter conhecido, mesmo que virtualmente aí, um pouco mais da sua realidade, né? Da realidade de vocês aí. E dizer para você que no que precisar vai também. Igualmente. Tá sempre. Sempre mesmo. Já preciso nem comentar isso com você, mas eu tô falando para ficar registrado. Né? E obrigado pelo tempo, Cisco. Eu sei que tem trabalho pra caramba para você aí, tem seus negócios, a sua empresa, né? E o tempo cedido a nós aí foi de grande valor. Muito, muito, muito. Agradeço muito você. Muito mesmo. Principalmente por foi da hora. Né? Imagina, eu que fico mesmo à disposição sua. Eu acho que o pessoal aproveitou bastante aí. Obrigado, gente. Um abração a todos, espero ter ajudado. Fiquei muito feliz com tudo. Ótimo final de semana. Igualmente, Cisco. Manda um abraço para o Lu, tá? Manda um abraço para o Lu. Valeu, um beijo para a Ju, um abraço para o Celso, o outro professor Fabrício. É o Wellington. Obrigado. O Wellington? É o Wellington. Fabrício é aluno. Valeu, até mais, prazerzão. Abraço. Obrigado, Cisco. Prazer. Valeu mesmo. Tchau. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Falou. Ainda bem que deu tempo de chegar. Beleza. Os últimos serão os primeiros, Celso. Os últimos serão os primeiros. Viu? Você gravou, né, Emerson? Tá gravado. Ah, então beleza. Depois você me passa. Deu 1h20. Deu 1h20. Deu 1h20. Ah, tá. Então, eu entrei... Você conseguiu ver quais tutorados meus entraram, Emerson, para me passar 4 depois? 5. A Eduarda, a Lelê, Bianca, né? A Bianca, a Jéssica Miller. E a Giovana. Então 5. Então 5. Fechou. Valeu, Fabrício. Valeu, gente. Obrigado, hein? Até mais. Valeu. Parabéns para você. Valeu. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, Ju. Tchau. Tchau, Ju. Tchau. Tchau.